Levítico, capítulo 1. E Yahvé chamou Moisés e da tenda da reunião falou-lhe, dizendo: Fala aos israelitas, tu lhes dirás: Quando um de vós apresentar uma oferenda a Yahvé, podereis fazer esta oferenda com um animal grande ou pequeno. Se a sua oferenda consistir em holocausto de animal grande, oferecerá um macho sem defeito. Oferecê-lo-á à entrada da tenda da reunião, para que seja aceito perante Yahvé. Porá a mão sobre a cabeça da vítima, e esta será aceita, para que se faça por ele o rito de expiação. Em seguida, imolará o novilho diante de Yahvé, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue. Eles o derramarão por todos os lados sobre o altar que se encontra à entrada da tenda da reunião. Em seguida, esfolará a vítima e a dividirá em quartos, e os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar e colocarão a lenha em ordem sobre o fogo. Depois, os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão os quartos, a cabeça e a gordura em cima da lenha que está sobre o fogo do altar. O homem lavará com água as entranhas e as patas, e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. Esse holocausto será uma oferenda queimada, de agradável odor a Yahvé. Se a sua oferenda consistir em animal pequeno, cordeiro ou cabrito oferecido em holocausto, então oferecerá um macho sem defeito. Imolá-lo-á sobre o lado norte do altar, diante de Yahvé, e os filhos de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue por cima e ao redor do altar. Depois, ele a dividirá em quartos, e o sacerdote colocará essas partes, assim como a cabeça e a gordura, sobre a lenha colocada sobre o fogo do altar. O homem lavará as entranhas com água, bem como as patas, e o sacerdote oferecerá tudo e o queimará sobre o altar. Esse holocausto será uma oferenda queimada em agradável odor a Yahvé. Se a sua oferenda a Yahvé consistir em holocausto de ave, oferecerá uma rola ou um pombinho. O sacerdote a oferecerá sobre o altar, e apertando-lhe o pescoço, deslocará a cabeça e a queimará sobre o altar, e fará o seu sangue correr sobre a parede do altar. Tirar-lhe-á, então, o papo e as penas, lançá-lo-á ao lado oriental do altar, no lugar das cinzas gordurosas. Dividirá o animal em duas metades, uma asa de cada lado, mas sem a separar. O sacerdote queimará o animal no altar, em cima da lenha posta sobre o fogo. Este holocausto será uma oferenda queimada de agradável odor a Yahvé. Bem, começamos aqui então o livro do Levítico. Levítico é o nosso terceiro livro do Pentateuco, né? Dos 5, por isso o Pentateuco. E aí o Levítico vai tratar principalmente sobre as coisas mais importantes para os hebreus, que era a forma como eles sacrificavam e se relacionavam com Deus na sua religião. Então o nome do livro, Levítico, é justamente porque fala dos levitas, que eram sacerdotes, que são as pessoas, os homens da tribo de Levi. E aí então esse primeiro capítulo fala sobre a questão dos holocaustos, que são esses sacrifícios que os hebreus faziam como forma de expiação dos pecados, que tem a ver com o que a gente faz hoje na reconciliação. Então a pessoa peca e fazia um sacrifício para que Deus aceitasse o perdão dos seus pecados. É um pouquinho misturado com o que a gente tem hoje como católico da Eucaristia, que é o sacrifício, com a reconciliação, que é essa expiação dos pecados que a gente faz. Uma coisa muito legal que eu comecei a ter mais recentemente, vendo essas coisas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e lendo o livro do Scott Hahn lá do Quarto Cálice, é que todo o sacrifício que tem nas alianças, tanto na Antiga quanto na Nova, são reflexo do sacrifício único de Cristo. Então, assim como os sacerdotes hoje em dia, que são, né, os padres e os bispos, participam do sacerdócio de Cristo quando eles oferecem na missa, acronologicamente, assim, bem anacronicamente mesmo, os sacrifícios do Antigo Testamento também estão refletindo isso. Então, assim como só tem lógica as coisas que a gente faz na missa por causa do sacrifício de Cristo, as coisas que os hebreus fazem aqui no sacrifício do cordeiro, dos animais que eles colocavam lá para expiar os pecados, só tem sentido quando você olha para Cristo. Só que eles não sabiam disso ainda, porque Cristo ainda vinha lá na frente, né? Mas é muito lógico para um hebreu a importância do sacrifício como algo que perdoa os pecados. Então, isso se concretiza plenamente em Cristo.
porque afinal ele morreu pela expiação de todos os pecados, de uma vez por todas. E muitas coisas que se fala sobre o sacrifício aqui no Antigo Testamento se reflete o sacrifício de Cristo. Então, você vê que quando vai sacrificar um animal, que seja um animal macho sem defeito, que não tinha nenhum sacrifício mais perfeito, mais sem defeito do que o próprio Deus feito homem. A importância do pecado como expiação, do sacrifício como expiação dos pecados, né? Na reconciliação. A importância aqui do que se trata do sangue, do escorrer do sangue como marca desse sacrifício, porque o sangue para o hebreu é a fonte de vida. Então, quando você tem o sangue escorrendo, você tem realmente assim aquela vida sendo dada pela expiação. E isso fortalece ainda mais a imagem do sangue de Cristo como o sangue redentor da nova aliança. É o sangue que é escorrido no altar para os nossos pecados. Uma coisa bem interessante também aqui é a questão da condição de cada um. Você vê que fala assim, o homem que for oferecer um animal grande, faça assim. Ou então, se for oferecer um animal pequeno, faça assim. Ou então, se for oferecer uma ave, faça assim. E lá na frente, no capítulo 5, a gente chegar lá, fala justamente disso, que se não tiver condição de oferecer um animal grande, for oferecer uma ave, então ofereça essas aves. Então, isso é muito bacana. Quando chegar lá na frente, no Evangelho de Lucas, até fala que a família de Jesus, quando vai oferecer ele no templo, afinal tem que consagrar o filho por ser um primogênito, né? O pai de Jesus oferece justamente uma pomba ou 2 rolinhas, sei lá. E isso mostra até uma marca da pobreza da família dele, porque é o sacrifício mais simples que eles podiam fazer, era de uma ave. Uma coisa bem legal também, que a gente faz até hoje, é a questão dessa oferenda, esse holocausto queimado de odor. Que a gente não faz isso mais com as entranhas sendo queimadas, mas no incenso. Então, durante o sacrifício da missa, apesar da gente não estar fisicamente ali queimando nossa oferenda, porque a gente vai comungá-la depois, né? Já comer em comunidade, afinal a gente está pegando mais o aspecto da ceia pascal, a gente ainda tem esse sacrifício subindo em um odor agradável a Deus, que é no incenso. Então a importância do incenso na missa vem lá de trás também. A gente não tem costume, às vezes, em paróquias menores, de usar incenso sempre, mas tem que ser recomendação de nas missas dominicais, ou pelo menos nas missas mais solenes, que tenha o incenso. Ele faz parte também do sacrifício. E ele tem essa simbologia da gente estar levando esse sacrifício que é agradável a Deus como se fosse um cheiro bom. Como se fosse um ambiente bom, que traz esse aroma mesmo. Então, assim, é como se fosse, assim, meio simbólico, tipo, um sacrifício bem feito, um sacrifício feito com amor. É como se fosse um cheiro agradável. Bem, desse capítulo era isso que eu queria falar.